Olá, eu sou Isabela Inês e esta é a apresentação do resumo Secretariado 4.0, uma análise dos imaginários mobilizados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Esse resumo é fruto de um trabalho de pesquisa desenvolvido por mim, com orientação da professora Ana Carolina, na UFV, e com financiamento da FAPEMIG. Este trabalho procura, então, analisar o discurso proferido no primeiro ciclo de palestras Secretariado 4.0, um discurso de saudação aos profissionais participantes do evento que foi promovido pelo então governo no ano de 2019, e esse discurso é proferido pelo senhor Celestino Todesco, à época chefe de gabinete, que compareceu ao evento representando o ministro e representando, então, o ministério. O evento procurava discutir o Secretariado 4.0, ou seja, a presença do profissional de secretariado dentro da indústria 4.0, que é a indústria revolucionada pela inserção de grandes tecnologias como a inteligência artificial nos meios de produção, no dia a dia do trabalho. Portanto, nós procuramos, com essa análise, observar como o discurso de saudação se relacionava ao profissional do secretariado 4.0, como era construída a imagem do profissional nesse contexto e a imagem do profissional de secretariado no discurso em questão. O referencial teórico do trabalho é composto principalmente pela teoria semiolinguística do Patrick Charrodot, que é uma teoria que estabelece 4 sujeitos dentro da situação de comunicação e também trata dos modos de organização do discurso, que são as estratégias das quais a pessoa que fala se utiliza para construir o seu discurso. Estudos sobre os imaginários sociodiscursivos, como eles são construídos, o que eles representam, como eles atuam e funcionam. E também sobre o profissional 4.0, como é essa indústria e como se desenvolve esse profissional dentro de uma indústria modificada pela dita quarta revolução industrial. E o percurso metodológico do trabalho iniciou-se pelo aprofundamento teórico, principalmente na semiolinguística, a fim de depreender posteriormente a análise do discurso, passando então à transcrição do corpus, que foi feita seguindo critérios específicos e utilizando um vídeo do evento disponibilizado na página do evento no Facebook, e procedendo então à análise de fato desse discurso para verificar se ele se alinhava ao dito secretariado 4.0. Aqui, então, nós focamos no modo de organização enunciativo do discurso, que é o modo de organização que trata de como o locutor utiliza o que ele vai dizer e organiza o seu discurso com base nas intenções que ele possui e nos efeitos que ele deseja provocar naqueles que o ouvem. E este modo é dividido em outros 3, que são o elocutivo, o alocutivo e o delocutivo. Analisando de acordo com o modo elocutivo, que consiste na forma que o locutor posiciona-se no discurso sem implicar o interlocutor, nós podemos observar o uso dele, por exemplo, quando o senhor Celestino diz "eu fui secretário de um oficial general", utilizando o modo com a intenção de gerar identificação no público que o ouve, para que assim o seu discurso possua mais credibilidade. Já em relação ao modo alocutivo de organização do discurso, que é o modo no qual o interlocutor posiciona a si e também identifica o outro no que ele está dizendo, nós podemos observar a utilização desse modo na parte em que ele diz "vocês têm pra gente o mesmo sentimento que Nossa Senhora tinha para Jesus Cristo", como uma forma de retratar a figura do profissional de secretariado como uma pessoa, uma mulher, né, na visão dele, maternal, que está sempre pronta para cuidar e para ajudar e servir o outro. Por fim, no modo delocutivo de enunciação, no qual a pessoa que fala procura não implicar-se nem implicar ao outro no discurso, embora isso não seja totalmente possível, porque sempre está sendo manifestado imaginários da própria pessoa no que ela diz, nós podemos observar em frases como quando ele conta uma história e diz "teve um dia que as minhas meninas estavam quase chorando". Ele retrata, então, reforça a imagem desse profissional como uma mulher e coloca como uma menina, como uma jovem, como alguém frágil a ser cuidado. Por meio dessa análise, nós podemos observar que esse discurso contém reprodução de imaginários cristalizados da profissão de secretarial, como o de uma profissão feminina, subserviente, e imaginários cristalizados da mulher, como frágil, submissa, descontrolada emocionalmente, que são manifestados ao longo da fala. Também notamos uma relação incerta com o secretariado 4.0, uma vez que o discurso muito mais reproduz esses imaginários cristalizados do que explica realmente como seria esse profissional de secretariado 4.0 ou como a profissão secretarial pode se inserir e se adaptar nesse mercado. Essa é a referência dessa apresentação. Muito obrigada por me ouvir.